Paz do Senhor para os amados irmãos. Nós iremos estudar a lição número 6, segundo trimestre, que tem o título Glorificando a Deus nas Relações da Igreja. Se encontra em Romanos capítulo 14, versículo de 1 a 12. Depois capítulo 15, de 1 a 13. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 a 13. Vamos ler? Vamos estar abrindo nossas Bíblias, abrindo o livro de Romanos, livro de Romanos, capítulo, louvado seja Deus, nesta noite, capítulo 15, capítulo 14, de 1 a 12. Capítulo 14, 1 a 12, que diz assim: Ora, quanto aos que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio para o seu próprio Senhor? Ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para afirmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ora tu também, por que desprezais teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vamos ao capítulo 15, versículo de 1 a 13. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim cairão as injúrias dos que se injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais,
e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez digo, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai o Senhor, todos os gentios, e celebrai todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 13. Versículos de 1 a 13, primeiro capítulo de 1 Coríntios, capítulo 5. Diz: geralmente se ouve o que há entre vos fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse da mulher do seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal auto praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos sereis necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. Porque o que tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te adoramos em espírito e verdade. Te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. O Senhor me dá, ó Deus, de estar lendo a sua palavra, de estar aqui, ó Deus, podendo falar, podendo ler, ó Deus, as tuas escrituras, ó Deus, tentando entender um pouco, ó Deus, da tua lição, a qual o Senhor tem passado para nós, ó Deus. Lição essa que nos fala sobre a relação entre os irmãos, a relação da igreja. Deus nos abençoe, Deus, para que possamos compreender mais, né, a tua palavra, a qual o Senhor quer falar conosco, Deus. Abençoa cada irmão que está, ó Deus, estudando esta lição, que vai estar ouvindo também esta parte, essa introdução, ó Deus, a qual nós iremos ler, ó Deus, dessa nossa lição. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, ó Deus, a cada família. Abençoa a minha família, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus.
e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nossa lição fala sobre glorificando a Deus nas relações da igreja. Nosso textuário fala: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 15, versículo de 5 e 6. Nossa lição ela tem uma introdução, né? E tem também uma introdução e tem 3 tópicos, né? Nossa lição ela tem uma introdução, 3 tópicos e uma conclusão. Nós vamos estar lendo e falando algo sobre a introdução. Os demais irmãos que já estão cientes vão estar falando algo, né, também do que compreenderam, do que estudaram a lição. Nós vamos estar aqui dando esse pontapé, ou seja, iniciando, né, esta nossa lição, né, de domingo. Domingo, dia 10, né, dia 10 de maio, né. A introdução nossa fala que a igreja é o corpo de Cristo e Ele mesmo formou com o seu próprio sangue. Em sua morte, né, como está descrito e fala ali em João capítulo 11, versículo 51, né? João capítulo 11, vamos ler. Capítulo 11, versículo 51 a 52. Vamos ler, vamos ver o que diz. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Ora, aqui diz que, sendo sumo sacerdote naquele ano, né, ele disse que não somente, ele diz que João diz que o Senhor ele não somente morreu por uma nação, mas também para reunir o corpo dos filhos de Deus que andavam dispersos, né? Nós sabemos que o primeiro povo aí, né, que nós lemos nas lições que temos escutado falar, que o Senhor veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram, né? E aquele que não tinha Deus, né? Era um povo sem nenhuma crença, nenhuma esperança, que eram gentios, né? Agarraram essa oportunidade, né? E muitos se converteram, né? Junto à pregação de Paulo, né? O grande pregador aos gentios, o apóstolo Paulo, né? E nós vemos que não tínhamos esperança, mas o Senhor Jesus ele morreu por nós, né? Por mim, por você, né? Naquela cruz do Calvário. Ele morreu por uma nação, ele morreu para reunir também todos aqueles que estavam dispersos, né? Todos aqueles que se encontram em cada parte, né, desse planeta, né, que possam, né, novamente se unir, se formar um único corpo, uma única unidade, né? Aqui diz: a igreja é preciosa demais por causa desse ato. Fazer parte da igreja de Cristo é algo sem igual, irmãos. É uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa maravilhosa. Mas ao mesmo tempo há uma grande responsabilidade nesse organismo espiritual, né? Se o corpo físico deve ser bem cuidado, quanto mais o corpo místico, por Cristo em sua morte de cruz. Ou seja, se nós devemos cuidar do nosso corpo material, né, temos zelo por ele, como fará aquele que habita em nós, né? Cristo Jesus, aquele que habita em nós. Se o corpo físico deve ser bem cuidado, quanto mais o corpo místico formado por Cristo em sua morte de cruz.
Paulo ele diz assim, em 1 Coríntios 12, 27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Cada um nascido de Deus é um membro de um mesmo corpo, sendo Cristo a cabeça desse corpo, né? Efésios capítulo 1, vamos estar lendo aqui Efésios capítulo 1, versículo 22. Vamos estar buscando aqui na palavra de Deus, capítulo 1, versículo 22, o que ele diz? E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, né? Efésios capítulo 1, versículo 22. Deus maravilhoso, esse nosso, né? E ainda em Efésios capítulo 4, versículo 15, ele também diz algo: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Tendo isto em vista, é preciso, irmão, entender como um membro do corpo de Cristo glorifica a Deus, né, na relação com os demais membros. Ou seja, isso fala de como o cristão, né, deve se relacionar com o outro, né, deve se relacionar com o outro, com os demais membros na igreja. A gente vê que às vezes na igreja, né, ou seja, no templo, quando nós estamos reunindo, vemos às vezes, não era para isso acontecer, mas vemos pessoas às vezes se excluindo alguns irmãos do seu círculo de amizade, né, do seu círculo de conversa, talvez por um status, talvez alguma coisa. Eles esquecem, né? Esquecem que estão ali por um único motivo, que é adorar o Senhor Jesus, glorificar ao Senhor Jesus com os seus corpos, com sua mente, cada parte do seu corpo, a sua voz. Esquecem isso. Nós só vivemos para adorar a Deus, não para discutirmos ou acharmos que somos melhores e temos diferença de um para com o outro. Somos todos iguais perante Deus e precisamos fazer aquilo que nós estamos aqui para fazer, para adorar o Senhor Jesus, né? Para louvar o Senhor Jesus. Mas para entender isso, é necessário saber em qualquer lugar existe relação mais profunda de cada membro desse corpo. E esse lugar, ou seja, a nossa lição diz que onde você pode ter essa relação, onde você pode ter esse contato, é na sua igreja local, onde você congrega, onde você está ali. Por isso que você precisa reunir, para ter um contato, para você ter uma relação, né, com os demais irmãos, com seus membros, né, um com o outro. Só podemos ter relação com o nosso membro, ou seja, o outro membro, se nós estivermos reunidos. E isso a lição diz que só podemos fazer se estivermos aonde? Reunidos numa igreja local, né? E eu confesso, irmãos, que estou com muita saudade de estarmos juntos novamente, né? Reunidos, né? Em comunhão na igreja, na escola dominical, na ceia, na escola dominical, no culto da noite, culto de evangelização, e estarmos juntos após também as nossas reuniões, né, confraternizando ali também, né? Estou com muita saudade. Eu creio que você também está com saudade também, está sentindo essa vontade, e talvez isso seja difícil, mas olha, oremos ao Senhor que Ele vai fazer tudo isso passar, e quando passar nós estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Esse local é a igreja local, mas é também importante informar que na igreja local nem todos, né, como eu disse, né, são parte da igreja de Cristo. Ou seja, nem todos os membros de uma igreja cristã evangélica são pessoas genuinamente convertidas. Glorificar a Deus nas relações da igreja envolve, portanto, irmãos, saber como se portar na igreja local. Nos textos bíblicos dessa lição,
É notório que certos fatores eles importantes para glorificar o Senhor dentro da igreja visível e local, e consequentemente como parte da igreja invisível e universal. Amados, então, essa é a nossa introdução, né? Nos fala de como devemos reunir, aonde devemos estar, né, como membros, e como o membro deve se estar unidos um com o outro, se comunicando, né, tendo uma boa relação, né, dos irmãos também com o seu presbítero, com o presbítero da igreja, com os diáconos da igreja, os irmãos amados, sempre pensando também no seu próximo. A nossa lição ela veio falar sobre isso, em relação na igreja, né, na relação na sua casa. Muitas das vezes nós aprendemos junto. A criança quando nasce, ela não sabe falar, ela não sabe andar, né? não sabe diferenciar muita coisa. Mas como ela está no seio, quando ela está no seio da família, né? Quando ela está com seu pai, com sua mãe, ela consegue aprender a falar, consegue aprender a andar, caminhar, né? Consegue se desenvolver, né? Assim também é cada crente. Se ele estiver na sua igreja local, né, onde se reúne, né, para adorar a Cristo, e ali participar de toda a programação da igreja, de toda a atividade da igreja, né, de sempre cultivar o amor, né, com os amados, com o próximo, né, e procurar sempre fazer a vontade de Deus, né. Eu creio que Deus é glorificado nisso, né? Vamos deixar um pouquinho agora para os demais irmãos que irão falar, né, nos outros tópicos, né, nos tópicos. Eu apenas falei sobre a introdução, né, mas como tem mais irmãos e eu gostaria de ouvir os demais irmãos falarem algo da parte de Deus, né, o que tem entendido da lição, né? Vem aí o primeiro tópico que fala sobre a tolerância com os fracos. O segundo tópico ele fala a intolerância com os falsos. E o terceiro tópico fala o amor mútuo como a base de tudo. Logo depois a conclusão. Que Deus assim nos abençoe os demais irmãos, né? Vamos estar aqui também ouvindo os demais irmãos, o que tem entendido, né, da nossa lição. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê dias, né, também abençoados, né, cada vez mais abençoados, né. Nada acontece por acaso, nada acontece sem a permissão de Deus. E que Deus nos permita, né, estarmos mais uma vez reunidos, né, para juntos, né, louvarmos o nome e grande nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.